Oi, minha gente! Hoje quero falar com vocês sobre o que eu julgo ser a coisa mais importante para estudar, seja para concurso, seja para uma prova, enfim. Sabemos que o rei Salomão, que era um dos reis mais ricos de toda a história, ele fez um pedido a Deus e ele poderia pedir uma série de coisas. Ele poderia pedir riquezas, poderia pedir reinos, ele poderia pedir vitórias em guerras, ele poderia pedir qualquer coisa. E eu acho muito interessante trazer para vocês aquilo que Salomão pediu a Deus especificamente, porque o próprio Salomão, que tinha tanto poder, tinha tanto dinheiro, tinha tanta gente trabalhando para ele tinha basicamente tudo naquela época que se julgava que se poderia ter, né? Tanto é que existe até um versículo que diz que os lírios do campo, né? Nenhum deles, nem Salomão se vestiu como um deles, né? Então daí a gente tira que Salomão era uma pessoa muito poderosa em sua época, que tinha realmente tudo que se poderia ter. E ele fez um pedido a Deus, né? E eu queria trazer para vocês esses versículos que se encontram em 1 Reis 5, versículo 12, tá? Começando ali no versículo 12. Então tem dizendo o seguinte: ali o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e disse a ele: Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. Olha, Deus dizendo isso para uma pessoa, né? Imaginem. E aí, depois, um pouco depois, né? Versículos depois, tem dizendo, Salomão diz: Senhor meu Deus, tu estabeleceu teu servo como rei em lugar de Davi, meu pai. Mas eu sou muito novo, Deus, e eu não sei comandar o povo na guerra. Teu servo está no meio do teu povo escolhido, um povo enorme, que nem se pode contar, nem se pode numerar de tão grande que esse povo é. Me dê, Senhor, entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este povo tão grande, tão numeroso? E tem dizendo que o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Então Deus disse: por que você me pediu isso ao invés de vida longa, ao invés de riquezas, ao invés da vida dos seus inimigos? Mas por que você pediu entendimento para discernir o que é justo e o que é bom? Eu vou te atender o seu pedido e te darei sabedoria e entendimento, como nunca houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Então, minha gente, aqui eu quero trazer para vocês que Salomão, que teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, que Deus disse, eu vou te dar, ele pediu entendimento e sabedoria. E isso eu julgo ser a coisa mais importante que a gente tem que ter para estudar e alcançar nossos propósitos, nossos sonhos, nossas metas. Por quê? Durante a nossa caminhada, a gente vai precisar fazer inúmeras decisões. A gente vai precisar dizer sim a algumas coisas, dizer não a várias outras. A gente vai estar sempre precisando decidir. Todos os dias vamos ter uma carga de decisões que vamos precisar fazer. Se vamos ou não vamos a determinado lugar, se vamos ou não vamos curtir o feriado e descansar, se vamos ou não vamos sacrificar aquele feriado, aquele final de semana para ficar em casa, se vamos ou não vamos ficar com o nosso cônjuge, com o nosso marido, com nossos filhos e em que medida devemos renunciar uma coisa pela outra para que não se perca um casamento, para que não se perca a criação dos seus filhos. Nós precisamos ter muita sabedoria para conciliar os estudos com
é o resto de nossa vida, para que a gente também não faça só estudar e ser surpreendido com uma depressão, ser surpreendido com uma tristeza profunda de que nada faz sentido, ser surpreendido com reprovações e você simplesmente não aceitar porque abdicou de toda a sua vida. Então, ter esse equilíbrio na vida e ainda ter toda a disciplina para estudar é uma coisa que só a sabedoria pode trazer para você. E quem não a tem ainda deve pedi-la a Deus. Por isso eu queria trazer para vocês mais alguns versículos da palavra de Deus. Em Jó, capítulo 28, versículos 12 a 28, tem dizendo o seguinte: onde se achará a sabedoria? Onde é que se encontra o entendimento? O homem não sabe quanto vale a sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: não está comigo. O mar diz: também não está comigo. Não pode ser comprada com ouro, não pode ser trocada por prata, não pode ser avaliada em ouro fino de Ofir, não pode ser avaliada em pedras preciosas. Ouro ou cristal não se pode comparar com a sabedoria. Ela não se pode trocar por joias de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de jaspe, porque ter sabedoria é superior demais às pérolas. O topázio da Etiópia não se compara à sabedoria, nem pode ser comprada com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde está o lugar que se encontra o entendimento? Está encoberta aos olhos de todo que vive. Está oculta às aves do céu. E a morte diz: ouvimos rumores sobre ela. Deus conhece o caminho da sabedoria. Só Ele sabe onde ela fica. Pois Deus perscruta até as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo do céu. Quando Deus regulou a força do vento e fixou a medida das águas, quando Deus estipulou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu a sabedoria e manifestou ela. Estabeleceu a sabedoria e a esquadrinhou. E disse ao homem: o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Gente, esse versículo traz pra gente que nenhum de nós, sem Deus, pode alcançar sabedoria, porque ela não está nas coisas criadas. A sabedoria não está com o mar, não está com o vento, não está com o abismo, não está com as leis da ciência, não está. A sabedoria só Deus é que a tem e que pode dá-la. Então, dessa forma, quem quer sabedoria para discernir, para ter bom entendimento naquilo que deve ou não deve fazer, no caminho que deve ou não deve seguir, deve pedir essa sabedoria ao único que a detém, que é Deus. Em Salmos 90, versículos 11 e 12, tem dizendo: quem conhece o poder de tua ira, Deus, e o teu furor conforme o temor que te é devido. Deus nos ensina a contar nossos dias para que a gente tenha um coração sábio. Essa deve ser a nossa oração, minha gente. Senhor, por favor, Deus nos ensina a contar os nossos dias, a tomar as nossas decisões, seja financeira, seja de propósito, seja de trabalho, seja de estudo, seja de família, seja dos mínimos detalhes. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que a gente alcance um coração sábio.
Um coração sábio o que é? Um coração cheio de sabedoria. E quem é que tem essa sabedoria para dar? Somente Deus. Somente o nosso Pai, o nosso Criador é que detém a sabedoria com Ele e Ele a dá a quem a pede. Conforme a gente viu lá em 1 Reis, Salomão falando, né, que Deus disse: Salomão, me pede o que tu queres que eu vou te dar. E Salomão, um homem riquíssimo, disse: Deus, sabe o que está me faltando? Entendimento e discernimento para comandar esse povo enorme. O teu servo, ele disse, não tem entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Então Salomão pediu a Deus sabedoria, discernimento e entendimento. E tem dizendo que Deus se agradou de Salomão ter pedido tal coisa, ao invés de ter pedido qualquer outra coisa. E aí Deus foi e deu sabedoria e entendimento a Salomão, como nunca houve antes dele. Então Deus se agrada, gente, de a gente pedir a Ele sabedoria para tomar as nossas decisões. Se você tiver qualquer pergunta que por acaso a gente não tenha falado aqui anteriormente, saiba que Deus pode responder ao teu coração com sabedoria que Ele vai te dar, discernimento e entendimento que Ele vai te dar. Então eu te convido a fazer essa oração aqui que tem em Salmos 90, versículo 12. Ensina-me, Deus, a contar os meus dias, a fazer as minhas decisões, para que eu alcance um coração sábio. Que essa possa ser a sua oração para alcançar sabedoria e tirar aquelas dúvidas que existem no seu coração. Então é isso, gente, que vocês possam ter uma semana abençoada e que vocês possam alcançar e desejar sabedoria como Salomão desejou. Que Deus abençoe os estudos de vocês e até o próximo vídeo.